Olha, Conde, eu acho que assim, ó, considerando que é uma resposta por demanda, né? Infelizmente é uma tragédia e obriga, né? Foi mais ou menos uma situação que a gente teve com as tragédias das chuvas no litoral no começo do ano, né? Então, um governo com pouco orçamento, recebendo a casa literalmente bagunçada, se a gente pensar no Palácio do Planalto pós 8 de janeiro, né? E tendo que trocar o pneu do carro em movimento. É uma péssima metáfora, mas né, para dar essa ideia. Assim, um governo que ele não consegue pisar no acelerador em resolver os problemas estruturais, porque ele ainda está tirando o freio de mão, que é o teto de gastos, a herança maldita do governo Bolsonaro, todo o desmonte do governo, né, que ele recebe. Né. Então, emergencialmente, é satisfatório, né, o que o governo pode fazer nesse momento. É uma reação rápida, desburocratizada, só o fato da gente ter esse tipo de solidariedade, né, e ter esse tipo de ação rápida do governo já é uma lembrança, como a gente vem afirmando aqui várias semanas, de que um governo poderia agir assim. Fazia 6 anos que a gente não via nada parecido, né? Mas para o governo enfrentar isso estruturalmente, vai exigir mais políticas, né? Vai exigir, inclusive, políticas que não dizem respeito diretamente à segurança pública. Vou citar duas que a gente tem discutido muito no Bom para Todos, não necessariamente às quintas-feiras, né? A mudança do ensino médio. Né? Não é à toa que as escolas são um espaço de... Por que esse ataque às escolas? Por que a escola e a educação como instituição são alvos? Né? Por que essas pessoas não conseguem ser incorporadas dentro desse espaço de socialização que é a escola? Então, a reforma do ensino médio não pode ser simplesmente baratear a mão de obra, não pode ser atender demanda de Fundação Ayrton Senna, Fundação Lehman, etc, etc. Né? Tem que construir, de fato, um ensino médio que não seja nem só preparatório para quem quer fazer vestibular e ir para o ensino superior, que era como era o antigo ensino médio, nem pode ser barateador de mão de obra, como era essa proposta muito mal engembrada que veio do governo Temer. Então tem que ser uma outra coisa que prepare que incorpore a juventude na sociedade e prepare para os desafios do tempo que a gente vive. Outro exemplo, regulação das redes sociais, lei de fake news, etc. Né? Muitos desses atentados, como esse que a gente viu, o caso de Suzano, o caso do Espírito Santo, são casos em que a gente vê que tem fomenta, né? Tem toda uma comunidade do ódio que funciona e não é na deep web, né? São em fóruns, tem provedores, então tem circulação disso, né? Tem exaltação e a sociedade pode... Veja, vou dar um exemplo muito simples para a gente fechar isso, né? A maioria dos veículos de comunicação, corretamente, passou a adotar uma outra postura em relação ao episódio de ontem. Qual? Não citar o nome do assassino, não vazar informações antes para não criar uma glamorização, porque o que eles querem é prestígio, eles querem se tornar uma celebridade dentro dessas comunidades. Medidas simples que os veículos de comunicação tomaram, com apoio psicológico, enfim, plenamente correto. Né, de evitar uma espetacularização, aquela cidade alerta da coisa. Né? Então, há medidas que podem ser tomadas na internet também que depende da regulação dos meios de comunicação. E isso é esse conjunto de questões estruturais que eu acho que o governo precisa enfrentar.